E aí, galera, pronta para mais um encontro em Química? Hoje a gente vai trabalhar a parte de funções orgânicas, os hidrocarbonetos e as funções oxigenadas. A gente vai dividir isso em duas aulas. Primeiro, a gente vai trabalhar os hidrocarbonetos, mais notadamente alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, que são os hidrocarbonetos de cadeia aberta, e logo na sequência, os ciclanos, os ciclenos e os aromáticos. Quando a gente olhar as propriedades desses compostos, a gente ataca a nomenclatura, tá? É importante notar aqui em concurso, a gente tem dois tipos de pergunta aí, bem claras nos concursos. Ou eles vão para as propriedades dos compostos, ou eles vão para a nomenclatura dos compostos. Numa terceira etapa, mais lá na frente, em aulas posteriores, nós trabalharemos a parte de reações orgânicas, tá? Bem como o reconhecimento de isomeria. Mas para isso a gente precisa ter a base do esqueleto da cadeia carbônica, que é o que a gente vai entender agora. Vem com a gente, a aula é bem interessante e ela é fundamental para você poder entender os processos reacionais lá na frente. Olha só, quando a gente olha para os hidrocarbonetos, a gente o faz olhando para a classificação dele. É importante a gente notar o seguinte, ó, olha só, quando eu penso em hidrocarbonetos, dá uma olhada aqui, ó, hidrocarbonetos. É importante que você note que eles são formados apenas e tão somente por carbono e hidrogênio. Existem algumas coisas que vocês têm que notar e guardar isso mentalmente, tá? A gente tem que ter um mapinha mental das grandes funções e suas características. Os hidrocarbonetos, formados apenas por carbono e hidrogênio, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser de cadeia aberta e eles podem ser de cadeia fechada. Os de cadeia aberta são também chamados de hidrocarbonetos alifáticos ou ainda hidrocarbonetos acíclicos. Ok? Já os hidrocarbonetos de cadeia fechada são ditos hidrocarbonetos de cadeia cíclica. Eles são cíclicos. Ok? Mas aí eu tenho que ter um cuidadozinho. E olha o cuidado que eu vou pedir para que você tenha. Veja, eu estou procurando escrever aqui por enquanto, que é para que você lembre desses pontos. Ó, ele pode ser alifático cíclico, e aí eu direi que ele é alicíclico, tá? E eles podem ser também aromáticos, ok? Veja, mas tem coisa que você tem que saber. Todos eles, sejam hidrocarbonetos de cadeia aberta ou de cadeia fechada, obedecerão a essa fórmula geral, CXHY. Eu gostaria que vocês memorizassem isso, ó, hidrogênio, carboneto, tá? Hidrocarboneto, hidrogênio e carbono compõem a molécula. Essas moléculas podem ser cíclicas e podem ser de cadeia aberta, não formam figuras geométricas, tá certo? É muito importante a gente notar isso. Os hidrocarbonetos, eles têm algumas características que são comuns a todos eles, então é importante a gente lembrar disso. Ó, todo hidrocarboneto, sem exceção, é necessariamente apolar. E aí eu vou pedir para que você lembre de uma coisa que cai muito em concurso. Ó, semelhante dissolve semelhante, ok? Vou repetir. Semelhante dissolve semelhante. A água, que é chamada de solvente universal, tá? Que é o solvente mais comum, é o solvente mais utilizado, é o mais abundante, tá? Ela é uma molécula polar, tá? Dá uma olhada nos hidrocarbonetos, eles são o quê? Apolares. Ora, se a água é polar e os hidrocarbonetos são apolares e semelhante dissolve semelhante, eles não são semelhantes. Portanto, os hidrocarbonetos são todos o que, gente? Insolúveis em água, tá? A gente pode dizer assim, do jeito que eu disse agora, ó, por serem apolares, eles são
solúveis em água. Isso é uma forma de você se referir a eles. A outra forma é hidro de água, fóbico, de medo. Eles têm medo da água, tá? Eles são hidrofóbicos, ok? Eles têm medo de água. Isso é comum, pessoal, a todos os hidrocarbonetos, tá certo? Então, não esquece disso. A fonte de hidrocarboneto na natureza mais abundante é o petróleo, tá certo? Então, eu também não posso esquecer dessa característica. Vamos lá? Hidrocarboneto na natureza, eu tenho como fonte principal, jazida principal, petróleo. Petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Então, eu gostaria também que você não esquecesse disso que eu estou pondo aqui, tá certo? Vamos lá, hidrocarbonetos, formados apenas por carbono e hidrogênio. Uma informação, hidrocarbonetos são sempre apolares, seja de cadeia aberta ou de cadeia fechada, tá certo? Então, eles não são solúveis em água, eles são hidrofóbicos. Na natureza, aonde é que eu consigo hidrocarboneto de maneira farta? Eu consigo no petróleo. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, tá certo? Como o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos e os vestibulares, os concursos têm cobrado muito a questão de petróleo em questões, tá? Eu gostaria de lembrar agora, são toques, aqueles toques que vão ficar na tua mente, presta atenção. O petróleo é uma mistura homogênea, de hidrocarbonetos. Consequentemente, quando eu falo em petróleo, estou falando de hidrocarbonetos, caracterizado por uma mistura homogênea, a separação dos hidrocarbonetos do petróleo se dá por destilação fracionada, tá? Então, tu vais ter como separação aqui a destilação fracionada. Então, na hora em que tu pensares em petróleo, tu vais estar lembrando dos hidrocarbonetos. Ponto 1. Tu vais lembrar também que os hidrocarbonetos são o quê? Apolares, portanto insolúvel em água. Por isso que o petróleo, quando vaza em águas profundas, ele gera desastre ambiental, porque ele não se mistura. Tá? Aí o que tiver pela frente, ele vai impregnar. A água não consegue dissolver ele, tá certo? Olha só, e a separação dos componentes do petróleo é feita por destilação fracionada. Bom, agora o que é que eu quero que vocês notem? Quais são as classes de hidrocarbonetos? Lembra que quando a gente iniciou dizendo que os hidrocarbonetos podem ser de cadeia aberta e podem ser de cadeia fechada, né? O que seria um hidrocarboneto de cadeia aberta? É aquele hidrocarboneto que não forma figura geométrica. Eu quero acostumar você também com uma forma da gente lidar com os hidrocarbonetos. Uma forma da gente escrever, da forma pictórica. Ok? Isso aqui é a escrita de um hidrocarboneto. Se tu olhares direitinho, tu vais ver que cada pontinho desse, corresponde a um carbono, ó. Cada pontinho desse corresponde a um carbono, percebeu? Como carbono, em aulas anteriores nós já estudamos, lembra? Assiste a aula 1 de Química Orgânica e você vai ver que está lá as características, a classificação dos carbonos. Você vai ver que o carbono tem por característica ser tetravalente. Como a gente sabe que isso aqui é uma molécula de hidrocarboneto, e eu já pus todos os carbonos, eu tenho que fazer com que o carbono faça as 4 ligações, completando as ligações que faltam para o 4, colocando quem? Os hidrogênios. Então, perfeito, eu posso colocar aqui 1, 2, 3 hidrogênios. 1, 2 hidrogênios. Já vista que esse aqui já fez 2 ligações. Já esse carbono só tinha feito uma, daí a necessidade de 3 hidrogênios. Hidrogênio, hidrogênio. Olha, hidrogênio, hidrogênio. De novo, hidrogênio, hidrogênio.
hidrogênio, hidrogênio. Aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Ok? Eu gostaria que você olhasse para essa cadeia. Classificar você já sabe. Aula 2 de Química Orgânica, também já estudada. Teve dúvida? Volta. Classificação da cadeia carbônica. Dá uma olhada nessa cadeia. Ela é aberta ou fechada? Está vendo que ela possui extremidades, não forma figura geométrica. Já estudamos. Então, essa cadeia é o quê? Aberta. Essa cadeia é saturada ou insaturada? Veja, ela não tem ligação pi entre carbonos. Então, ela é cadeia o quê? Saturada. Ela é homogênea ou heterogênea? Detalhe, guarda na cabeça. Os hidrocarbonetos são formados por carbono e hidrogênio. O hidrogênio só pode fazer uma ligação. Para eu ter heteroátomo e, consequentemente, a cadeia ser heterogênea, eu tenho que ter um átomo diferente de carbono entre carbonos. Ora, como no hidrocarboneto só tem hidrogênio e carbono, e o hidrogênio só faz uma ligação, nenhum hidrocarboneto terá cadeia heterogênea. Todos os hidrocarbonetos terão cadeia homogênea. Fechou? Então, eu não tenho problema aqui, ó. É um hidrocarboneto homogêneo, certo? E como já vimos, essa cadeia aqui, ó, é uma cadeia aberta. Agora, dá uma olhada. Esse carbono aqui, ó, lembra da classificação de carbono? Vem comigo. Esse carbono está ligado a um carbono, primário. Esse carbono está ligado a 2, secundário. Esse carbono está ligado a 2, secundário. Esse carbono está ligado a 2, secundário. Esse carbono está ligado a 2, secundário, secundário e primário. Tá? A cadeia só possui carbonos primários e secundários. Consequentemente, isso caracteriza uma cadeia normal. Olha só, gente. Isso aqui é um hidrocarboneto de cadeia aberta, saturada, homogênea, normal. Olha a diferença desse hidrocarboneto para esse outro hidrocarboneto. Olha só. Olha esse outro hidrocarboneto. Olha esse aqui, ó. Ok? Você está vendo que forma figura geométrica? Isso é um hidrocarboneto de cadeia fechada. Sim, de cadeia cíclica. Tá certo? Aí, esse hidrocarboneto, vamos dar uma olhada nele. Se é um hidrocarboneto, cada cantinho desse, ó, cada extremidadezinha dessa, ó, tem um carbono. Fechou o jogo? Ok? Agora, preste atenção. Como o carbono tem que fazer 4 ligações, ó, eu tenho que preencher com hidrogênio, haja vista que eu tenho um hidrocarboneto. Então, em sua molécula só pode ter carbono e hidrogênio. Então, a molécula vai ficar toda prontinha quando eu completar a tetravalência dos carbonos. Fechou o jogo? Agora, olha para esse composto. É uma cadeia fechada ou aberta? Isso é uma cadeia fechada. Sendo fechada, eu posso dizer que ela é uma cadeia cíclica. Agora, me diz para seguir a sequência aqui. Saturada ou insaturada? Saturada. Tá certo? Saturada. Agora, é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Já te disse. Hidrocarboneto, tem que ficar guardado. Não existe hidrocarboneto com cadeia heterogênea. Por quê? Para ser heterogêneo tem que ter um heteroátomo, que é um átomo diferente de carbono entre carbonos. Esse heteroátomo tem que fazer quantas ligações? 2. No hidrocarboneto só tem, além do carbono, o hidrogênio. O hidrogênio faz quantas ligações? 1. Então, o hidrocarboneto nunca vai ter em sua estrutura um heteroátomo. Então, essa cadeia é obrigatoriamente o quê? Homogênea. Agora, classifica os carbonos para mim. Esse carbono aqui, primário, ó, desculpe, secundário, ó, tá ligado a 2. Esse aqui, secundário, está ligado a 2. Esse aqui, secundário, está ligado a 2. Esse aqui, secundário ligado a 2. Secundário ligado a 2. E secundário ligado a 2. Só tem carbono secundário. Para ser ramificada, tem que ter pelo menos um carbono terciário e ou quaternário. Então, essa cadeia também será uma cadeia normal. Dá uma olhada nas duas cadeias postas aqui, ó. As duas cadeias são saturadas, são homogêneas e são normais. A diferença entre elas está no fato de uma ser aberta, alifática, acíclica, e a outra ser cíclica, fechada, tá certo? Sim, são
representantes de hidrocarbonetos. E assim a gente tem milhões e milhões de cadeias carbônicas. O que a gente vai fazer? Agrupar essas cadeias de acordo com as características de suas classificações de cadeia. E aí a gente vai ter os grupos dos hidrocarbonetos, tá certo? O hidrocarboneto é o conjunto universo de moléculas do tipo CXHY. Tá certo? Agora, dentro desse grupo, eu tenho os alcanos, os alcenos, os alcinos, os alcadienos, os ciclanos, os ciclenos e os aromáticos. A gente vai agora repassar cada um para daí poder fazer exercício. Olha só, gente, tem que ser rápido. A gente, quando está em orgânica, a gente tem que ter esse cuidado. Essa rapidez, ela é fundamental, mas ela não significa ser descuidado. Tá certo? Ela tem que ser uma rapidez, a gente tem que ser cirúrgico. Eu tenho que chegar lá na informação e dizer, ó, esse composto é isso por conta disso, disso, ponto. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para explicar para vocês o nosso projeto SEDUC Magistério, conhecimentos específicos para o cargo de professor focado em química. É isso mesmo, nós aqui da La Concursos, nós elaboramos uma isolada, essa isolada top de linha que vai atender o seu concurso com certeza. Clic-clac.